amigos do Brasil. Hoje vamos falar sobre um aspecto importante no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica, que é o papel da ECMO. Muito importante para os centros mais avançados de cirurgia cardíaca no mundo. Meu nome é Daniel Garros, eu sou staff da UTI pediátrica do Stoller Children's Hospital da Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá, e essa apresentação faz parte do Clube da UTI Cardioped Brasil, do Centro do Coração da Criança. O objetivo hoje é demonstrar a epidemiologia da ECMO como suporte de pós-operatório e perioperatório, discutir situações clínicas com a ECMO, quando indicar, e vamos falar um pouco sobre resultados a curto e a longo prazo e algumas situações especiais. A declarar, eu tenho que dizer que já tive algum apoio logístico não financeiro da Geting Maquette do Brasil para os cursos que tenho participado ensinando ECMO com a minha equipe do Stoller Children's Hospital no Brasil. Então, a canulação da ECMO, geralmente no pós-operatório cardíaco, é uma canulação central. Então, o paciente está com o tórax aberto e as cânulas estão geralmente saindo da parte venosa da cava superior ou inferior, sangue no ato direito, e o retorno geralmente na aorta ascendente, com o fluxo para a aorta e para o resto do organismo. A epidemiologia da ECMO é um aspecto muito importante para mostrar como é válido ter esse tipo de assistência numa UTI cardíaca séria, que é um centro de referência no Brasil. No grupo da Society of Thoracic Surgeons, na database deles, numa avaliação de 96.500 cirurgias em crianças menores de 18 anos, do ano de 2000 até 2010, a mortalidade cirúrgica total estava em torno de 4,1%. 2,8% dos pacientes cirúrgicos desse database estiveram ou precisaram de ECMO. No outro database, banco de dados em 43 hospitais americanos, que se chama o FIS Database, com 132 mil casos aproximadamente de cirurgia cardíaca também de 2003 a 2014, 2,9% dos pacientes passaram por ECMO. A mortalidade cardíaca total seria 3,5%, e a mortalidade do paciente em ECMO, que precisou de ECMO, ele foi em torno de 47%, ou então sobrevida de mais de 50%. O uso da ECMO nesse estudo aumentou com a complexidade dos centros cirúrgicos. Logicamente, fazem cirurgias mais complexas, mais ECMO serão feitas. No caso de se ter menos de 150 casos por ano, o uso da ECMO caiu para 0,78%. Mais de 275 cirurgias anuais utilizaram mais ECMO, com média entre 2,8% até 3,5%. No nosso centro, a média de uso de ECMO também está em torno de 2,5% a 3%. No banco de dados do PC4, que é um grupo grande americano e também com UTIs canadenses, com 14 mil hospitalizações estudadas entre 2014 e 2016, a ECMO esteve presente em 449 hospitalizações. Seria então 3,5% de ECMO em casos cirúrgicos. Interessante a divisão em pré-operatório 7%, intraoperatório 38%, que seriam pacientes que entraram em ECMO no intraoperatório, e pacientes que entraram em ECMO no pós-operatório por qualquer razão, 55% dessa casuística, em média 33 horas depois da cirurgia. E a mortalidade em ECMO cirúrgico, muito semelhante ao dos dados anteriores, 49%, então a sobrevivência de 51%, são dados de 2018. Então,
só se morre em ECMO hoje. Então, no FIS Database, naquele reporte de 43 hospitais, se não houvesse ECMO, a mortalidade média ajustada para a casuística mista desse grupo de pacientes deste banco de dados aumentaria de 3,5% para 5%. Assumindo que os pacientes tratados com ECMO teriam morrido de outra forma, a mortalidade cirúrgica ajustada com combinação de casos, então, diminuiu quase 1/3, 30%. Então, se o seu serviço de cirurgia cardíaca avançada tiver ECMO, ele vai levar a uma diminuição da mortalidade em torno de 30%. Então, um hospital somente, por exemplo, teve 68% dos pacientes que morreram, eles morreram em ECMO. Então, em média, dos pacientes que morreram, 36% nessa casuística foram desligados da ECMO. Então, isso é um dado bastante importante. Vamos ver agora o registro da ELSO. A ELSO é a organização de registro dos serviços de ECMO divididos em todos os continentes. Então, na ECMO, no registro da ELSO, nós vemos que em cirurgia cardíaca neonatal, a sobrevivência com saída do hospital estava em 2021 em torno de 43%. Nos casos pediátricos, sobrevida hospitalar de 53% e nos adultos em torno de 44%. E praticamente, então, metade ou mais dos pacientes que precisam de ECMO em cirurgia cardíaca irão sobreviver. Então, no total, a sobrevida da ELSO em torno de 54% para todos os casos pulmonares cardíacos e em parada cardíaca e CPR. E vejam que o número de ECMO cardíaca neonatal continua crescendo a cada ano, são dados até 2020, e cirurgias em pediatria, na idade pediátrica, e também em casos por ano, também continua subindo, acumulando em termos de número de runs, né, número de episódios de ECMO acontecendo, somando todos os centros. E vejam que no diagnóstico pediátrico, a maior percentagem de pacientes que precisam de ECMO, essa linha azul, continua crescendo também, em torno de 85% são pacientes com defeitos congênitos. Um número bastante importante, já continua crescendo muito, também são os pacientes que entram em ECMO por parada cardíaca. No caso de miocardites e também caso de cardiomiopatia, cardiomiopatia é um grande número, mas mais ou menos estável aqui no meio. E também casos de miocardite é essa linha azul superior, né? A outra linha azul com o pontinho ao meio era a linha que está aqui também, como eu mostrei, crescendo ao meio, mas com uma sobrevida um pouco menor. A maior sobrevida, além de ser o número de casos aumentando, é nos pacientes com miocardite, mais do que até em pacientes com defeitos congênitos. Então, nesse caso do PC4, a gente mostra que a maior indicação de ECMO cardíaco seriam para a falência circulatória sistêmica e também a parada cardíaca. A média anual de casos de ECMO estaria nesses dados em torno de 14 a 2 a 36. A complicação mais frequente em 25% seria sangramento precisando de cirurgia e a mortalidade, como falei antes, em torno de 49% ou então 51% sobrevida. E desses pacientes que estão em ECMO, 5% dos cirúrgicos acabam sendo listados para transplante. Os fatores de risco para uma ECMO pós-operatória nesses dados do grupo do PC4, que são
UTIs da América do Norte filiadas a este grupo, são mais de 30 UTIs pediátricas cardíacas, a idade mais jovem, anomalias extracardíacas, muitas vezes cromossômicas, mas com boa chance de sobrevida, comorbidades pré-operatórias, a categoria do STAT, né, da Sociedade Thoracic Surgery mais alta, o tempo de SEC mais prolongado, o uso de ventilação mecânica pré-operatória e a presença de arritmias. E vejam que oclusão de shunt somente em 2 casos em quase 450 pacientes. E a hipoxemia é uma indicação somente em 11% em todas as hospitalizações com ECMO. Uma meta-análise bastante interessante feita em ECMO em pós-operatório cardíaco, com 146 estudos, 43 estudos de pesquisa, 38 série de casos e alguns outros, mostrando 3.585 pacientes. A causa mais comum de pacientes estarem em ECMO, entrar em ECMO, era a fisiologia de ventrículo único, em 1/3 dos casos, e a cirurgia em cardiopatias biventriculares mais complexas. A indicação, então, mais comum seria a síndrome do baixo débito, insuficiência ventricular. Agora, eu coloquei em amarelo a descoberta de lesões residuais em 15%, 330 casos. Eu vou mostrar depois o trabalho do meu serviço também que nós fizemos. 60% das ECMO pós-operatórias, os pacientes foram desmamados, foram retirados da ECMO, e 43% sobreviveram em alta hospitalar. Então, essa é uma meta-análise bastante grande, bastante boa, publicada em 2020. Como vamos monitorar o paciente em ECMO? O aspecto cardiovascular. Então, o fluxo para dar suporte num paciente em ECMO, um índice cardíaco em torno de 3 litros por metro quadrado por minuto. Em neonatos, você vai observar que vamos precisar de em torno de 150 até 200 ml por quilo por minuto. Em pediatria, em torno de 100 a 150. Se o paciente tem shunt, paciente de Fontan, paciente de hipoplasia, ele vai precisar em torno de 150 a 170 ml por quilo por minuto. Em adultos, em torno de 60 a 80 ml por quilo por minuto. Os aspectos de saturação venosa central são aspectos importantes a se considerar. O paciente que é um paciente em ECMO, há 2 coisas nós vamos analisar. Nós vamos analisar o lactato desses pacientes e nós vamos analisar também a saturação venosa mista central, que vai ficar em torno de 70% ou mais para sabermos que estamos realmente atingindo um bom débito cardíaco. A não ser que se o paciente seja cianótico e a presença de shunt está ainda no sistema. Aí então você vai tolerar uma saturação venosa mista mais baixa de acordo com a diferença do gradiente de oxigênio. A monitorização pelo NIRS também é feita em alguns centros. O nosso centro usamos de rotina. As baixas doses de inotrópico são feitas em termos de, não de monitorar, mas em termos de manter o paciente com uma ejeção mínima, mesmo que o paciente esteja em repouso, para manter a abertura da válvula aórtica, para que o paciente faça a ejeção, mantenha a ejeção. A PAM, pressão arterial média, deve ser feita de acordo com a idade do paciente, do percentil 5 para cima. Não tolerar a pressão muito baixa, porque o paciente não está no bloco cirúrgico e ele não está hipotérmico. Uma PVC em torno de 8 a 10 e a gente avalia sempre a resposta diurética. Isso é muito importante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós fazemos ultrassom de todos os dias da fontanela do lactente? Não. O que se faz, qual é o objetivo? É identificar grandes hemorragias que podem mudar o manejo do paciente. O ultrassom diário tem um custo efetivo realmente só para os primeiros 3 dias de ECMO. Depois se faz de acordo com a necessidade, se há uma alteração clínica do paciente, alteração pupilar, convulsões, coisas desse tipo.
50% das hemorragias intracranianas ocorrem entre as primeiras 24 horas, 75% entre 48 e 85% até 72 horas. Por isso, então, que a gente diz que os primeiros 3 dias a gente faz ultrassom se as crianças têm a fontanela aberta. Outro aspecto importante de uma ECMO VA cardíaca é a ventilação, a drenagem do átrio esquerdo. Por que isso? Ela requer ecografia e a gente vai ver que se o paciente está com o átrio esquerdo, pela ejeção muito baixa deste ventrículo que está atordoado, né, depois de uma cirurgia cardíaca, por qualquer razão, e esse ventrículo não ejeta, a válvula mitral não abre, ou a válvula mitral abre, mas a aórtica não abre, então está havendo uma represa, um represamento de sangue dentro do coração, esse paciente vai demorar mais para recuperar esse ventrículo esquerdo e também vai causar edema pulmonar. Então, a persistente distensão, mesmo que você aumenta o fluxo da ECMO para esvaziar o átrio direito e o ventrículo direito, essa persistente distensão na ecografia requer a introdução de um dreno do átrio esquerdo. Esse dreno pode ser feito por cateterismo cardíaco ou, se o tórax está aberto, por direta introdução de um catéter pelo septo no átrio esquerdo, de forma que se possa acoplar esse sangue na drenagem venosa do átrio e para o circuito e recuperar esse sangue de volta para a ECMO. Como se faz isso, então? Com septostomia com balão pode ser feito, ou então com a cirurgia cardíaca fazendo transtorácico ou até percutâneo. Isso é muito importante. Como se vê nesse caso aqui, a drenagem do átrio esquerdo feita com catéter introduzido por cateterismo, e outra se pode fazer com catéter introduzido por cirurgia cardíaca. E aqui está se fazendo ou passando o balão de Röntgen para abrir o septo. Vamos falar então no ECMO perioperatório, quando indicá-lo. É óbvio que se o paciente não pode se separar da SEC, então essa seria a indicação clássica. Não consegue separar, está o paciente com o coração atordoado e aí então empedrado, não tem como sair. Esse paciente pode então ir para a ECMO já dentro do bloco cirúrgico. Outra situação é a síndrome do baixo débito cardíaco, com taquicardia, hipotensão, pressões de enchimento aumentadas, a débito urinário baixo, acidose metabólica, o aumento progressivo do suporte inotrópico e vasopressor com um VIS bastante alto, acima de 30, 40, o lactato 4 a 7 milimoles não saindo, não baixando desde a admissão do paciente, também é importante o aumento, mas também o paciente não baixar o lactato. Então o aumento está de 0,75 milimol por litro por hora, seria uma das indicações, ou então um lactato que não baixa ou um lactato muito alto que o paciente não consegue reduzir. Então isso seriam indicações de ECMO do ponto de vista de síndrome de baixo débito cardíaco. Então, se o paciente está saindo de SEC em ECMO, o que nós vamos fazer com esse paciente? Então, o importante é saber que esse paciente terá que passar por uma investigação para saber quais seriam as razões que esse paciente persiste necessitando de ECMO e de assistência no pós-operatório. Então, pacientes que tenham qualquer intervenção perto ou relacionada ou diretamente numa coronária, deve ir direto do centro cirúrgico para o cateterismo. Essa é a nossa indicação clássica.
Claro que se o paciente não teve cirurgia perto ou nas coronárias, se deve considerar o cateterismo em 24 horas após a cirurgia que envolveu as artérias pulmonares, ou veias pulmonares, o arco aórtico, ou se o paciente teve algum shunt. Nessas 24 horas, é óbvio que a gente vai fazer ecografias e vai ver se consegue identificar qual é o problema do paciente. Mas se a ecografia não foi capaz de identificar o problema de uma forma realmente resolutiva, existe alguma dúvida, o cateterismo deve ser feito em torno de 24, 30, 40, 48 horas. Pacientes com incapacidade de sair dos fluxos, de se baixar os fluxos na ECMO em 48 horas, pensando que ele terá que sair em torno de 4 a 5 dias, esse paciente, se não descobrirmos por ecografia qual é o problema desse paciente, nós vamos considerar também o cateterismo. Então, cateterismo imediato se mexeu com coronária ou perto de coronária. Cateterismo em 24 horas se mexeu com a artéria pulmonar, a via pulmonar, o arco aórtico ou teve shunt. E em torno de 48 horas até 72 horas, se não se consegue diminuir os fluxos da ECMO, preparando-se para sair da ECMO em torno de 5 dias. Então, seriam as indicações mais clássicas que a gente utiliza também no nosso serviço. Quais seriam, então, as indicações gerais, mais genéricas, né, de ECMO cardíaco? Então, são indicações relacionadas à cirurgia cardíaca, que é o nosso tema de hoje, que seria, então, a estabilização perioperatória, a falha na saída de bomba, né, da SEC, que nós já falamos. O outro aspecto seria o baixo débito cardíaco severo, né? Então, as arritmias cardíacas e também casos de hipertensão pulmonar, a gente tem visto e tem feito também como em algumas situações pré-operatórias, por exemplo, pacientes com circulação anômala, né, pulmonar anômala, e com hipertensão pulmonar importante, e muitas vezes precisamos no pré-operatório, mas também a situação de parada cardiorrespiratória no pós-operatório cardíaco, ou então no ICPR, a indicação de ECMO durante a parada. Não relacionadas à cirurgia cardíaca, nós temos as miocardites, que é clássico, que é os casos que nos dão maior satisfação, que os pacientes saem muito bem. As miocardiopatias também saem bem, mas não tanto. Uma ponte para o transplante cardíaco pode ser feita com ECMO. Hoje em dia a gente está utilizando muito mais as assistências ventriculares, a ECMO inicialmente, e depois de 5 a 10 dias se passa para uma assistência ventricular para esperar a chegada de um doador. Arritmias intratáveis, alguns casos de sepsis, e já tivemos então casos de colocar ECMO-VA por anafilaxia. Quais seriam as contraindicações? Pacientes com extremos de prematuridade e de peso, menores que 1 quilo, menores de 30 semanas, são indicações absolutas. Pacientes com anomalias cromossômicas ditas como letais, que hoje em dia não são letais mais, né, que se dizia antigamente, mas desse tipo de patologia ainda a gente considera que seriam contraindicadas a ECMO, trissomia do 13 ou 18. Hemorragia incontrolável e dano cerebral irreversível, importante, qualificado. Indicações relativas, uma hemorragia intracraniana moderada ou pequena moderada, estável, poderia se considerar a ECMO. A prematuridade ou baixo peso, em torno de 34 semanas, um pouco menos, e um peso a menos de 2 quilos, em torno de 1,8, mais ou menos, a gente já tem colocado em ECMO. Mas geralmente menor de 34 semanas e menor de 2 quilos são contraindicações relativas. Falha orgânica ou falha de órgãos, né, multissistêmicas, a gente também considera a contraindicação relativa, e é importante também, como na ECMO-VV, mais de 2 semanas em ventilação mecânica em altos parâmetros com bastante oxigênio, então seria mais uma contraindicação relativa.
Em termos de complicações, de novo, esse banco de dados do PC4 nos dá uma ideia de algumas indicações de ECMO, né? 48% com insuficiência circulatória sistêmica e CPR chegando a praticamente um terço dos pacientes, 31,8%, que é a parada cardíaca, e então outras coisas menos importantes. E nas situações médicas, essas são as cirúrgicas, as médicas, menos pacientes, e CPR de novo com 40%, insuficiência circulatória em 34%, e outros casos, arritmia, hipoxemia em números menores. E vejam que eles narram também as complicações pós-canulação e durante o suporte da ECMO em pacientes cirúrgicos, né, e também médicos. 25% dos casos cirúrgicos, obviamente, sangramento. A reoperação não planejada ou reintervenção em 22% dos casos cirúrgicos. E depois, então, tem números menores, como convulsões em 11%, hemorragia cerebral intraventricular ou periventricular maior que grau 2 em 2,4%, hemorragia intracraniana em geral 6,4%, e também a necessidade de apoio por prisma, né, por assistência para os rins, é em torno de 12%. Vejo que infecção, que é uma preocupação muito importante que eu vejo no Brasil, somente 6,4% dos pacientes, e nos pacientes médicos não cirúrgicos, em torno de 10%. Nós fizemos um trabalho sobre a colocação do paciente em ECMO pós-operatório, não no centro cirúrgico, mas é aquele paciente que estava meia boca, como se diz no bom português, foi para a UTI e, ao chegar na UTI, se verificou que esse paciente estava mais ou menos instável e acabou entrando em ECMO nas primeiras 48 horas do pós-operatório. A gente quis analisar esse grupo de pacientes que entrou em ECMO depois de cirurgia cardíaca, mas de uma maneira precoce, nas primeiras 48 horas de entrada na UTI. Então fizemos esse trabalho, a Gabriela de São Paulo, a nossa fellow, com o nosso grupo. O que a gente encontrou nesses casos? Então, a canulação precoce entre 0, ponto de chegada na UTI, até 48 horas, nós analisamos somente pacientes menores de 6 semanas lactentes, num curso de 10 anos. Nós encontramos que 3,5% de todos os pacientes cirúrgicos dessa idade precisaram de ECMO precoce na UTI, mais ou menos como falamos antes, né, em torno de 2,5% a 3,5%. Isso são 20 casos dos 565 pacientes que precisaram de ECMO na UTI. 50% desses casos em pós-operatório cardíaco, do total foram nas primeiras 48 horas, de um total dos 40 ECMOs em pós-operatório cardíaco, 50% foram colocados na UTI em 48 horas. A média de horas em torno de 12 horas depois da admissão, também mais ou menos 13 horas no PC4, naquele banco de dados. A metade desses casos for por eCPR, parada cardíaca. Então, embora a gente ficasse de olho no paciente e tivesse em contato com o cirurgião e dizendo, olha pessoal, vamos botar esse paciente em ECMO, que a coisa não está boa, se resolveu esperar e o paciente acabou então precisando de ECMO. E outras indicações seria síndrome de baixo débito, caso de tamponamento, um de arritmia, um de hipoxemia. E olha o dado importante, desses pacientes que precisaram de ECMO nas primeiras 48 horas depois da cirurgia cardíaca, 40% deles, 8 dos 20, tinham um defeito residual que foi encontrado ou por ecografia ou por cateterismo e todos precisaram de uma intervenção. Então, nós fomos verificar os preditores, os fatores que poderiam ser preditores, né, de que a gente vai precisar dessa ECMO precoce. Então, ventrículo único, o tempo de SEC de mais de 1h30,
o índice de VIS, de uso de inotrópico e vasopressores, maior que 30, o lactato elevado mais que 6 e um déficit de base importante na chegada na UTI. Déficit de base na gasometria. A mortalidade desses pacientes que precisaram de ECMO precoce na UTI em 30 dias foi de 7 dos 20, então 35%, versus a gente comparou com dados da nossa casuística, colocados pacientes do mesmo tipo de patologia pareado como grupo de controle. E a mortalidade desses pacientes pareados com a mesma patologia, a mesma idade, o mesmo score de RAX, foi 2 pacientes de 40 do grupo pareado, 5% de mortalidade. Então, realmente, é importante saber que é uma população mais doente que precisou de ECMO, e isso está ligado não à patologia em si, mas alguma coisa que aconteceu no transoperatório, alguma complicação, algum defeito residual. E o que a gente fez ainda foi analisar essas crianças na nossa clínica de follow-up, que a gente tem com 93% de aderência no nosso estado, nossa província e também nas províncias vizinhas. Tem um processo de follow-up estandartizado. A mortalidade, então, até chegar a 2 anos, subiu de 7 para 11 crianças, então 55% para o grupo de ECMO e 28% para o grupo pareado, 11 de 40 crianças. Então, o odds ratio, a chance de morte de 3,2 a mais para esse grupo que precisou de ECMO precoce dentro da UTI, que não foram colocados no bloco cirúrgico. O que acontece com os pacientes que têm que ser colocado em ECMO no pós-operatório, ou então em miocardite ou cardiomiopatia, e que tem uma ECMO prolongada? Uma ECMO prolongada seria aquela ECMO mais do que 5 a 10 dias, que é o esperado de um paciente sair de ECMO, um paciente cardíaco. Então, esse estudo publicado em 2014, ele mostra claramente algumas coisas bem interessantes, que se o paciente tem uma miocardite, uma cardiomiopatia, veja só, mesmo com a ECMO mais prolongada, a sobrevivência dele vai ser bem melhor. Muitos deles acabam em transplante, Então, a miocardite versus uma doença congênita, a chance de sobrevida é em torno de 4,7 vezes maior. Uma cardiomiopatia versus uma doença congênita, 3 vezes maior. Se o peso da criança for abaixo de 1 quilo, a chance de mortalidade é maior, em torno de a chance de mortalidade é maior, mas se a criança passa de 1 quilo, começa a subir, então a chance de sobrevida numa porcentagem bastante baixa, 1,02 do odds ratio. Mas olha só, o dia de ECMO, cada dia, de um dia a mais sendo de ECMO, vai diminuindo a sobrevivência em torno de 0,94 na chance, então em torno de 6% a cada dia que passa. Complicações renais também aumenta bastante, veja só, complicações neurológicas e metabólicas, então aumenta bastante a chance de mortalidade. Então são dados bastante importantes que mostram no quadro dos dias, à medida que passa o tempo, a chance de sobrevida diminui bastante, especialmente com esses fatores aí que eu coloquei agora. Então, se o paciente não sai logo de ECMO, o que acontece? Num estudo de 1.000 pacientes no database, naquele outro banco de dados de uma rede hospitalar, o FIS, mostrou que aumenta 12% a mortalidade para cada 24 horas de ECMO, de suporte de ECMO. Logo, se
tem que afastar um defeito residual. E se não há retorno da função miocárdica em torno de 10 dias até 2 semanas, se deve começar discussões com a família sobre alternativas, quais são os objetivos do cuidado e verificar se esse paciente é um candidato para transplante cardíaco. E o paciente, então, se não há contraindicação, ele deve ser listado para transplante, porque a chance desse paciente sair de ECMO será muito baixa e deve-se passar a considerar colocar esse paciente em assistência ventricular. Quais são as complicações mais comuns da ECMO cardíaca? Eu já falei algumas delas. Numa meta-análise publicada no Frontiers of Cardiovascular Medicine em 2020, mostrou as complicações mais frequentes em uma série de trabalhos, mais de 20 trabalhos de ECMO-VA. E se verificou que as complicações neurológicas estão em torno de 16%, complicações mecânicas relacionadas a ECMO em torno de 18%, a sepsis sistêmica em torno de 16% e a falência múltipla de órgãos em torno de 19%. Vejam que a mais alta mortalidade hospitalar está em pacientes mais novos, pequenos, lactentes ou recém-nascidos, o peso menor que 5 quilos. A ECMO, quando foi iniciada no centro cirúrgico, é um fator de mais alta mortalidade. A duração prolongada, maior que 144 horas, teria aqui mais de 64%, e também nos casos em que a ECMO foi colocada por eCPR durante parada cardíaca. Então, alguns fatores a gente pode tentar modificar, que seria, por exemplo, se preparar e não deixar o paciente entrar em parada, e sim colocar o paciente quando está em síndrome de baixo débito importante. Na análise multivariada, os fatores de risco independentes de maior mortalidade hospitalar foi a fisiologia de ventrículo único, e o outro fator foi a presença de insuficiência renal nesse paciente pós-operatório. E muita gente se pergunta sobre o prognóstico a longo prazo. Como é que fica? Existem vários estudos sobre isso, tanto é que a Academia Americana de Pediatria recomenda que toda criança com a doença cardíaca congênita e riscos adicionais, incluindo a ECMO, deve passar por um segmento multidisciplinar de desenvolvimento e avaliação do desenvolvimento aos 12 meses, 24 meses, 3 a 5 anos e 11 a 12 anos de idade, além das visitas normais ao pediatra, que são recomendadas para uma criança sadia. Então, deve-se fazer uma clínica multidisciplinar com audiólogo para acompanhar a audição, psicólogo, a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neurologistas, especialistas em desenvolvimento, para que essas crianças tenham fisioterapia, para que as crianças tenham essa assistência para aumentar a sua capacidade de recuperar ao máximo, especialmente crianças que passaram por ECMO. Nós temos isso exatamente no nosso serviço, com mais de 100 trabalhos publicados hoje do nosso centro. O prognóstico a longo prazo, então, isso é uma tabela mostrando vários trabalhos em 1.800, quase 2.000 neonatos, uma média de 7 dias, que 14% tiveram lesão neurológica, 12% tiveram hemorragia intracraniana, 2% tiveram AVC isquêmico, mortalidade 56%. E a mortalidade hospitalar foi mais alta nos pacientes com a lesão neurológica, é óbvio, comparado com aqueles que não tinham, 73% desses pacientes. Mas o dado interessante nessa tabela é também ver o desenvolvimento mental e motor dessas crianças. E aqui está um dos nossos trabalhos de ECMO cardíaca, publicado pelo nosso grupo. E
o desenvolvimento, o retardo mental em alguns pacientes moderado a leve, alguns pacientes severo, está em torno de 50% em situações de ECMO. E o retardo em termos de sensório, incapacidade sensorial ou motora, em torno de 12,5%. Quando se diz retardo mental sério, é em torno de 20% dessas crianças. Vejam que outros trabalhos mostrando 54% de desenvolvimento neurológico normal, outro 80% bom, excelente, 73% moderado a severo, problema neurológico de desenvolvimento. Então, é bastante variado isso. Então, se tem uma consciência hoje que dos pacientes que passaram por ECMO, pelo menos em torno de 25% terão um retardo mental e um atraso motor importante nos segmentos a longo prazo. Quando a gente vê a longo prazo, 10 anos depois de cirurgia, nós temos nossas crianças acompanhadas na nossa clínica. 98 pacientes que fizeram a cirurgia quando tinham menos de 6 semanas, 65% sobreviveram, mais 51% sobreviveram aos 5 anos. E a escala de QI tem uma média de 79,7. Então, essas crianças estariam 25% abaixo de 2 desvios estándar da média da população. Então, a curva de QI virada um pouco para a esquerda. E se viu que a presença de parada cardíaca e a localização da canulação, se foi no bloco cirúrgico ou se foi na UTI, não foi associada com uma piora de sobrevivência nem com o desenvolvimento neurológico inferior. Então, não foi por parada cardíaca que elas tiveram esses fatores, não foram importantes no retardo mental dessas crianças que foram acompanhadas em 10 anos. E agora, como sair da ECMO? Como vamos sair da ECMO? Quando podemos decanular um paciente que está em ECMO em pós-operatório de cirurgia cardíaca? Nós não temos uma bola de cristal, né, para saber exatamente quais seriam as condições, mas tem alguns critérios clínicos e ecográficos que são utilizados. Em criança maior, em adultos, se usa um VTI maior que 10 na eco e uma fração de ejeção em torno de 20 a 25% no mínimo, como critérios mínimos para se poder sair. Mas o que a gente faz mesmo é ver como é que está a criança quando a gente começa a baixar os fluxos, né? Então, ela tolera um fluxo mais baixo, como é que ficou a saturação venosa mista com fluxo mais baixo, de em torno abaixo de 50 ml por quilo por minuto, a 30 ml por quilo por minuto, e depois a prova máxima em torno de 1 a 2 horas, colocando a criança em 10 a 20 ml por quilo por minuto, fazendo uma gasometria base antes, acompanhando com a eco e fazendo uma gasometria depois de 30 minutos com um fluxo mais baixo, não deixando passar muito tempo, porque existe a chance de coagular o sangue com fluxos mais baixos, né? Então, esses seriam alguns parâmetros que a gente usaria para saber se a criança está pronta para sair de ECMO. A expectativa de uma ECMO cardíaca é assim: a gente coloca em suporte total em torno de 80 a 150, a gente objetiva uma pressão venosa, né, na saída da cânula venosa, uma pressão de menos 30 mais ou menos, uma saturação venosa mista de 70%, 65% até 75%, um desmame de inotrópicos de vasopressores a ponto de se manter somente uma pequena dose de epinefrina para dar aquela ejeção cardíaca, quando eu digo pequena, 0,01 a 0,03,
ter certeza que o paciente está fazendo uma ejeção cardíaca, que não está formando coágulos dentro do coração, vai drenar o átrio direito se não está ejetando, se está na ecografia com distensão, e vai começar a partir do segundo dia a tentar remover líquidos excessivos do paciente, tentar por diurético ou então colocar o paciente num prisma acoplado à UTI e mantenha os pulmões recrutados, porque o paciente precisa oxigenar as coronárias, né? O retorno, então, 50% em torno de FiO2, 0,5, e manter o pulmão recrutado, diferente do ECMO VV, em que a gente abandona os pulmões por alguns dias. Então, idealmente, claro, não fazendo uma ventilação agressiva, mas se mantendo um PEP de 10, uma frequência cardíaca, a frequência respiratória no ventilador em torno de 12 a 16, por exemplo, numa criança pequena, e aí então se mantém esses pulmões abertos, recrutados com volume tidal em torno de 4 a 6 ml por quilo. O desmame dessa criança vai começar quando a gente começa a diminuir o fluxo, quando a função retorna e o paciente passa a ejetar mais. Uma coisa que aparece é a linha arterial começa a ficar maior, né, da PAM. A gente vai aceitar até na hora de tentar desmamar uma saturação venosa um pouquinho mais baixa, eu diria em torno de 60%. E aí com a ponte aberta a gente vai fazer um fluxo mais ou menos de 10 ml por quilo por minuto. Fazer uma eco, verificar as pressões de enchimento antes e depois de baixar o fluxo, a VTI, a fração de ejeção, e aí se o paciente precisou de ECMO também por um problema pulmonar, então a gente vai clampear o oxigênio para o oxigenador, que se chama CAP oxigenador, e então ver se os pulmões também oxigenam bem, e a gente faz um teste, põe a ventilação um pouco maior, a 60% de oxigênio, e ver se o paciente aumenta a sua PO2, certo? Nunca esquecer que se você deixa um fluxo de 10 ml por quilo, você está ainda criando um shunt direita-esquerda. Então, esse era o tema dessa aula de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos ouvindo essa explanação. Espero que tenha ajudado. E quero colocar que a ECMO é infrequente, mas fundamental para um bom serviço de cirurgia cardíaca pediátrica complexa, serviço de referência, não é para qualquer serviço. A mortalidade ainda é alta, mas em torno de 50% a sobrevida, e os pacientes estão cada vez sobrevivendo mais. Tem alguns cuidados especiais que eu não tive tempo de elaborar com um paciente com univentricular, e esses também são os pacientes mais frequentemente colocados em ECMO. A incidência de hemorragia é relativamente alta, em torno de 10 a 15%, até 25% em torno de com o paciente que tem tórax aberto, mas é importante também lembrar que como complicações, lesões neurológicas, o risco é maior do que os pacientes que não são cardíacos, né? Então, lesões neurológicas por hemorragia. Então, tem que cuidar muito bem com o uso da heparina e dosar a heparina sérica, ou aliás, o efeito da heparina, o anti-10A, e verificar o teu TCA para manter parâmetros bastante justos para não propiciar a hemorragia dos pacientes e também não coagular o circuito. E o melhor resultado, como eu falei, sempre é nas miocardites ou então a ponte para o transplante que se pode fazer inicial na ECMO. Os resultados geralmente neurológicos são bons, com uma severa deficiência mental em torno de 25% ou menos. Mas lembrar que esses pacientes, de outra forma, estariam, na verdade, mortos, não teriam sobrevivido. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos. Eu agradeço por essa oportunidade de estar falando com vocês hoje.